Olá, tudo bem? Hoje é dia de mais uma edição nossa do X da Questão. E o X da Questão de hoje é um tema super interessante, que interessa tanto as pessoas que vão fazer concurso público, como para você que tem dúvida no seu dia a dia quanto ao seu direito. E olha só, quem é impedido de ter uma empresa individual? Quem é impedido de empresariar? Então, olha só, primeiro a gente faz uma distinção, não é? Que eu já fiz algumas vezes, eu volto a lembrar você de que o empresário, ele é diferente do sócio, tá? Porque a atividade, quando a gente fala empresário, é aquele empresário que vai exercer a sua atividade de maneira como se fosse uma pessoa física, como se fosse não, sendo uma pessoa física, exercendo ali a sua empresa individual. E o sócio não, ele faz parte ali de uma pessoa jurídica, não é? Que vai ser a sociedade. Essa pessoa individual é que nós vamos dizer quem é proibido de abrir essa empresa, ou seja, de ser empresário. Pessoa física exercendo sozinho ali a sua empresarialidade, tá bom? A primeira interrupção, a primeira proibição de você ser um empresário individual vem lá no Código Civil, tá? No artigo 1011, parágrafo 1º, e aí ele se refere nem só para o empresário, mas ele se refere aí ao administrador. Porque vocês sabem que para ser um empresário individual, ele mesmo é que é o administrador, não é? É uma atividade personalíssima, ele não pode delegar essa função de administrador para outrem. Então, olha só, no 1001 já diz lá, não é? Que ninguém pode ser administrador que esteja aí condenado a pena que vede acesso a cargos públicos, a crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato e por aí vai. Não pode, né? Crimes contra a ordem pública não podem ser administradores. Mas aí essa restrição é quanto aos administradores. Agora, quem não pode ser empresário? Empresário individual. Em primeiro lugar, que não possui capacidade civil para isso, né? Então aqui vem aqueles que estão ali que são incapazes, não é? A não ser naqueles casos excepcionalíssimos, que a gente já viu em relação ao menor de idade, por exemplo, lá no artigo 974, como já falei, uma aula só sobre menor, não é? E se ele for ali autorizado, e aí o tipo do Ministério Público, a sentença por alvará judicial vem dizendo que os bens do menor particulares ficam resguardados para o exercício da atividade. Então, ou se for, por exemplo, alguém que não tenha uma capacidade, mas que tenha um procurador, um tutor, não é? Então, essas pessoas de incapacidade civil só com esse tipo de autorização, só por procuração, só com tutor, curador, tá? Então, quem não tem a sua capacidade civil é impedido, tá? Segundo, não pode ter empresa individual. Governador não pode. Servidor público federal. Liana, não pode? Não pode. Quando eu estou falando empresário, eu estou me referindo à empresa individual. E a Lei 8.112/90 é muito clara. Nem o servidor público federal e nem cargos comissionados eles podem. Liana, mas eu conheço servidores públicos que têm empresa. Tudo bem, eles devem ser sócios, tá? E mesmo sendo sócios de sociedades, eles não são os administradores, porque são impedidos, tá? O que eles não podem ter são empresas individuais, empresas personalíssimas. Isso eles não podem. E servidores estaduais. Essa legislação dos servidores estaduais ficou uma legislação residual. Então, a União Federal é quem faz a legislação do direito empresarial, comercial. Está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Contudo, essa parte residual dos estados ficou para os estados, não é, legislarem. Mas você tem que olhar a legislação de cada estado e geralmente eles seguem a legislação federal. No Piauí, por exemplo, que é o nosso estado, o servidor público também não pode ter empresa individual, ele só pode ser sócio e não pode ser administrador, tá bom? Magistrados, o juiz pode, gente, ser empresário? Eu conheço um juiz que ele é empresário. Depende. Empresário individual, uma empresa sozinha, personalíssima? Não. Mas sócio, ele pode. Ainda não tem nenhum impedimento, né? Já se falou muito sobre isso, mas não tem nenhum impedimento, não é? Então, olha só, tá lá a LOMA, no artigo 36, inciso 1, e na Lei Complementar 35/1979, e pede que o magistrado tenha empresa individual ou
que na sociedade que ele seja sócio, ele seja o administrador, tá? Então ele pode ser cotista, mas não pode ser o administrador. Também assim será o membro do Ministério Público, tá? E isso está consubstanciado ali no artigo 44, inciso 3º, da Lei 8.625 de 1993. Também não pode ser administrador, nem tem empresa individual, só pode ser sócio, tá? Militar. Liana, o militar, ele pode ser empresário? Olha, essa proibição, ela atinge todos os militares ativos. Militar ativo não pode ter empresa individual, tá? Não pode, isso está lá na Lei 6.880/1980. Não pode, tá? Ele não pode, agora ele pode ser sócio, mas também não pode ser administrador, tá bom? E olha, existem algumas restrições e que a pessoa até pode ter uma empresa, mas ela não pode, ela sofre alguns impedimentos, como por exemplo o médico. O médico, ele pode ser empresário? Sim, sem nenhum problema, ele pode ser empresário, mas ele não pode exercer nenhum tipo de atividade simultaneamente de farmácia, de ótica, de drogaria, ou ainda comercializar qualquer produto ali, não é? Que venha a ser oriundo de prescrição médica. A única coisa que ele ainda pode, exceto, não é produtos de medicina, referente à medicina do trabalho, comercializar produtos de venda de medicina do trabalho. O restante, todos esses itens que eu falei, médicos são proibidos. Eles não podem comercializar nem para ótica, nem para nada que vá prescrever nem farmácia. Eles não podem, tá? Parlamentar, ele pode ser empresário? Olha, eles não podem ser nem proprietários, nem controladores, nem diretores de empresas que goze, tá? A favor de contrato com pessoa jurídica de direito público. Então, se ali tem algum contrato com pessoa jurídica de direito público, ele não pode fazer parte daquela empresa. Se ele vai ser deputado, ele tem que sair, não é? E na junta comercial existem vários aditivos onde o deputado sai daquela empresa exatamente porque aquela empresa foi favorecida com esse tipo de transação, tá? Inclusive, isso ocorre até sob penalidade de perda de mandato, tá bom? E estrangeiro, Liana? Estrangeiro pode? Ele pode ser empresário aqui no nosso país? Olha, estrangeiro sem visto permanente, ele não pode ser empresário individual, tá? Ele pode até ser sócio de outras empresas. Mas empresário individual, aquela atividade restrita, personalíssima, ele não pode, tá? E o estrangeiro, ainda com visto permanente, ele fica impedido para qualquer atividade de pesquisa ou lavra de recursos minerais, energia hidráulica, atividade jornalista, rádio, não é? Radiodifusão, sonora, sons, imagens, quer dizer, seria muito perigoso a gente colocar isso na mão de pessoas. Mas, Liana, eu conheço um estrangeiro que estava aqui no Piauí, explorando pedras, minerais. Pois é, mas ele, olha só o que diz a lei, diz assim, ó, no final, diz assim, olha, com recursos oriundos do exterior. Então, esse estrangeiro que está aqui explorando, ele deve ser sócio com alguém e o recurso é nacional. Porque nós não podemos colocar na mão de estrangeiros. Imagina ter uma guerra nossa contra o país e aquela televisão, aquela rádio, ela está ali torcendo ou dando notícias contra o nosso país, a favor do outro país. Então, isso é norma, não pode. Então, o capital tem que ser oriundo do nosso país, tá? Então, é vedado, ainda que ele tenha ali visto permanente. Contudo, diz que essas de radiodifusão, sons, imagens, essas pesquisas de minérios, contudo que o capital seja oriundo do exterior. Então tem que ser sócio com alguém daqui, o capital tem que ser nacional, tá? Marido e mulher, eles podem ser sócios? Eu também já postei um vídeo sobre isso. Vocês sabem que não podem marido e mulher serem sócios se forem casados com dois tipos de regimes de bem, lembram? Se forem casados com a comunhão universal de bens, que é aquele chamado antigo total de bens, e se forem casados com o regime da separação obrigatória de bens. Também não podem. O restante eles podem, parcial, pode ser sócia, participação final dos aquestos, pode ser sócios, não tem problema, tá? Só são impedidos comunhão universal e separação obrigatória, tá bom? Analfabeto, ele pode ser sócio? Pode.
Ele pode ser sócio, desde que ele não seja administrador. E ele pode ter empresa individual? Aí, para ele ter uma empresa individual, tem que ter ali uma procuração pública. A lei diz que é impedido, porque ele é incapaz, não é? Mas ele pode ser ali, ter uma procuração pública em cartório para que possam assinar por ele, para que possam administrar, nesse caso dele ser analfabeto, tá? Ok, e o falido, Liana? Eu sou falida porque para a gente ser considerado falido, você tem que ser declarado por sentença. Você pode ser empresário? Você só vai poder ser empresário depois que pela mesma sentença você for declarado reabilitado, tá? Inclusive vem aí mudanças, não é, na nova lei de falências. Eu vou até preparar um vídeo sobre isso, pedindo para que antes na hora que estejam pagos, não é, os débitos, ele possa voltar a ser a empresariar, mas nesse momento que vigore a lei diz que não. O falido ele só pode voltar a empresariar depois de reabilitado, tá? Cônsules. Os cônsules, eles podem ter empresa no Brasil? Olha, em regra não. Mas se os cônsules, eles não, nos seus distritos, né? Se eles não forem remunerados nos seus distritos, sim, eles podem ter empresa. Mas para isso precisa que eles não sejam remunerados, tá? E o leiloeiro, aquele que é matriculado na junta para fazer leilões, não é? Eles podem, olha, pasmem, isso mudou, não é? Então isso é uma decisão nova de 2017, uma instrução normativa 39/2017 do DREI, não é? E hoje em dia o leiloeiro, ele pode ter uma empresa, sim, ele pode. O que ele não pode é que essa empresa exerça alguma atividade fora de leilão, que vá exacerbar a atividade de leiloeiro. Isso ele não pode. Também ele não pode participar de nenhuma outra sociedade, nem como administrador, nem como fiscalizador. Ele não pode em nenhuma outra sociedade. Então ele só pode ter a sua empresa, e essa sua empresa tem que estar delimitada para a atividade de leiloeiro, tá bom? Gostaram? Se vocês gostaram, deem um like para ajudar com que eu possa fazer mais temas para vocês, não é? Sobre o direito empresarial, direito civil. Então curtam o meu canal, deem um like lá no Liana X da Questão, aí, não é? Na mãozinha. E aí aguardem temas para os nossos próximos encontros. Obrigada, hein? Tchau, tchau.